Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações e vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, hoje é dia de jogo. Hoje o Tricolor recebe o Bahia lá no Alfredo Jaconi. Mais uma partida aí no retorno. O Tricolor que está a 3 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Uma retomada das vitórias que, vamos lá, vem empolgando bastante o torcedor, né? São 3 jogos aí no segundo turno do campeonato, 3 vitórias. Vitória contra o Vasco, lá em Chapecó. Depois vitória contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Vitória contra o Cuiabá também, fora de casa. E o detalhe, nos últimos 2 confrontos com um time alternativo. Um time alternativo que também vai a campo neste sábado para enfrentar o Bahia de Rogério Ceni. Bom, hoje nós deveremos ter muitos desfalques, é importante que nós colocamos isso aqui. O Grêmio chegou ontem a Caxias, jogadores como Marquezinho, Jeromel, Kahneman, João Pedro, Reinaldo, Vijaçante, Pavon, Bright White, são jogadores, o Edenilson que está suspenso, mas os outros jogadores ficaram de fora do jogo de hoje. Em compensação, nós temos a volta de Diego Costa, né? Voltou a treinar durante a semana após um desconforto no pubis, após o retorno daquela lesão que tirou aí por cerca de 2 meses de combate. O jogador deve ganhar alguns minutos na partida de hoje, não como titular ainda, por óbvio, né? Vem se recuperando, vem voltando aos pouquinhos e por isso o jogador deve ganhar uma oportunidade depois no segundo tempo até para poder ganhar ritmo de jogo. Diogo, qual o time para hoje, cara? Me diz qual o time para hoje então. Então vamos lá, tá na tua tela aí a possibilidade de time para esse sábado, tá? Tendo então o goleiro Rafael Cabral, o Fábio na nossa lateral direita com o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, como ele está suspenso do jogo da próxima terça, levou o cartão vermelho contra o Fluminense, então ele deve ganhar a oportunidade hoje. Então Rodrigo Eli ao lado do Gustavo Martins, o Zé Guilherme pintando na nossa lateral esquerda, o Reinaldo não viajou e o Mike ainda sente um desconforto muscular. O Duqueiroz e o PP devem ser o nosso meio campo ali no caso, né? Mas tem aí o Ronald no banco de reservas, o Mila também foi relacionado. O Monsalve deverá ser o nosso meia armador, mas teremos o Cristaldo no banco. Deverá ser preservado o Cristaldo e o Monsalve deverá ir a campo. O Gustavo Nunes, o nosso ponta esquerda, né? O jogador deve ganhar oportunidade também na equipe de hoje. Com o Aravena, hein? O Aravena saindo uma possibilidade de ir como titular nesta partida. Então poderemos ver o Aravena aí. A gente já vem acompanhando que o Aravena passou o Natan Fernandes na hierarquia. A gente vem acompanhando esses desdobramentos aí nas últimas listas de relacionados. Então existe essa possibilidade sim do Aravena daqui a pouco pintar como o nosso titular, seja na ponta direita ou na ponta esquerda, né? Aí o Renato vai decidir. Eu acredito ainda que ele vá para a ponta esquerda e o Gustavo Nunes que venha para a ponta direita, até porque por conta do Soteldo, o Gustavo de vez em quando faz ali a ponta direita. Mas enfim, a gente vai ver como é que o Renato vai postar esse time em campo. E claro, lá no comando do ataque, o nosso centroavante Arezo deverá ganhar oportunidade na equipe que vai a campo hoje. Então teremos a estreia do Arezo como titular e do Aravena, né? O Monsalvo já estreou como titular, mas será uma boa oportunidade para ver as 3 contratações do Tricolor nesta janela de transferências. Os pendurados para a partida de hoje, meus amigos, Kahneman, tá? Não viajou, então o Kahneman não tem problema nenhum. Gustavo Nunes, esse sim, esse vai para jogo, então o Gustavo Nunes tem que ficar esperto. Reinaldo também não viajou, Vijaçante também não viajou, Duqueiroz, possibilidade de jogar se levar o 3º cartão amarelo, não joga na semana que vem contra o Criciúma, beleza? Gente, a equipe do técnico Rogério Ceni vem a campo com a possibilidade de time aí tendo o Marcos Felipe, o Santiago Arias, o Gabriel Xavier, o Canu e o Luciano Juba, o Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Carlos de Pena, aquele mesmo Carlos de Pena aí que estava no rival até bem pouco tempo, na vaga do Everton Ribeiro. Mas o Everton viajou, tá? O Everton ele acabou sofrendo uma pancada na cabeça ali no Bavi na semana passada, o Bahia e Vitória, o clássico lá, né? Lá na região. E ele ainda é dúvida. Ele viajou, mas ele ainda é dúvida para esse confronto. Então vai o Carlos de Pena ou o Everton Ribeiro. E tendo o Cauli, né? E o Everaldo e o Tassiano, essa é a provável equipe do técnico Rogério Ceni para hoje. Adriel, Marcos Victor não foram relacionados, o Biel, Gilberto, Acevedo, enfim, são jogadores que
não foram para a partida de hoje. A arbitragem para esse confronto fica a cargo do Matheus Delgado Candansan de São Paulo, assistido pelo Marcelo Carvalho Vangassi de São Paulo também, e pelo Evandro de Melo Lima. E o VAR fica por conta do Rafael Trace, árbitro de Santa Catarina. Beleza? Partida então às 4 da tarde, o pós-jogo aqui no nosso canal. Terminou o jogo, vem pra casa às 18 horas, por aí, 18h05, demorando ali um pouquinho, dependendo dos acréscimos e tal. Vem pra cá, coletivo do Renato, tua participação e a gente troca uma ideia bacana, beleza? Gente, vamos falar sobre o mercado de transferências. Hoje pela manhã e nas últimas horas tivemos algumas informações pintando aí na nossa timeline. Vamos começar pela informação de ontem à noite, informação do colega Eduardo Gabardo lá de GZH, que é sobre o Michael. Sim, essa novela, Michael, ela sempre ganha alguns desdobramentos, alguns detalhes, e esses detalhes eu coloco na mesa para os senhores aqui, porque eu acho que é importante a gente ficar sempre atento a todas as possibilidades. Bom, o detalhe do Michael daqui a pouquinho faz a sua última partida pelo Al Hilal, chegou a colocar nas suas redes sociais lá o The Last Dance, né, que é a última dança na tradução, é quando os jogadores fazem essa publicação chamando os torcedores para o último jogo, a última dança, no caso, na despedida dele do clube lá da Arábia. O Eduardo Gabardo trouxe ontem que o Grêmio continua mantendo conversas com o Michael. O Grêmio não jogou a toalha quanto ao Michael. Só que existem outras questões que precisam ser levadas em considerações para que essa possibilidade de negociação ganhe corpo. Bom, a primeira delas e mais importante, ele baixar o valor que ele quer. Ele acredita que esteja num bom momento e que o salário dele deva ser 2,5 milhões de reais. Loucura. Pra mim, pelo menos, loucura. Tá? Loucura. E o Grêmio também acredita que é um salário muito alto. Então, a primeira coisa, baixar a pedida. Outra situação que é colocada também. O Flamengo não avançar na negociação com o jogador. Por quê? Ele já deu a palavra dele ao Flamengo que aqui no Brasil a prioridade é do clube carioca. Então, se o Flamengo não avançar e se ele baixar o valor, o Grêmio contrata ele, Diogo? Ainda não, porque tem um outro porém. O Gustavo Nunes tem que ser vendido. O Grêmio tem que vender o Gustavo Nunes, o Michael baixar o valor que ele pede para salário e o Flamengo não entrar na parada. Ponto importante dessa história toda. A imprensa carioca hoje pela manhã trouxe como informação que o jogador está fechado com o Flamengo. Oficialmente ainda não tem nada. Então, são todos esses pontos que movimentaram as últimas horas das redes sociais, colocando o Michael na pauta do Grêmio. Sobre venda de Gustavo Nunes. Bom, aqui já é outra pauta das últimas horas também, tá? O Fabrício Romano, cara muito conceituado, jornalista muito conceituado sobre a questão de transferências e propostas no mercado aí, ele trouxe a informação que o Brentford, da Inglaterra, fez uma segunda proposta ao Grêmio, melhorando os valores desde a última que eles fizeram lá de 10 milhões de euros. Proposta esta que o Grêmio disse muito obrigado, até a próxima, quem sabe, se vocês melhorarem. Bom, ainda não se sabe os valores da proposta, mas é uma proposta melhor do que a que eles ofereceram, segundo o Fabrício Romano. Lembrando que o Gustavo Nunes ele não quer ir para a Arábia. A melhor proposta que o Grêmio teve até o momento foi da Arábia, por aqueles 16 milhões mais 4 em metas. Só que ele não quer ir para lá. Bom, aqui o Grêmio já não fecha, porque o jogador tem que querer também. Outro ponto importante, o Girona também estava interessado no passe do atleta, só que o Grêmio tem aquele problema com o fisco. Então pro Girona já fica difícil. O Gustavo quer ir para a Europa. Agora aparece o Brentford. Então, daqui a pouco pode ser que a coisa acabe se acertando com o Brentford, dependendo do valor da proposta, valores que a gente ainda não tem uma noção, sei lá, se foi 10 da última vez, daqui a pouco sobe para 12, ou alguma coisa por metas, enfim, a gente ainda não tem essa informação, tá? Mas tem essa nova proposta, segundo o Fabrício Romano, que está na mesa do presidente Alberto Guerra. Outro detalhe bem importante, ainda sobre o Gustavinho, convocado, tá? Foi convocado pela seleção sub-20, vai jogar 2 amistosos contra o México, vai acontecer no dia 5 e 8, tá? Vai acontecer lá no dia 5 e 8, o retorno dele fica ali pelo dia 9, tá? Ele tem que se apresentar no dia 2. Então ele se apresenta no dia 2 de setembro, o jogo acontece no dia 5 e o outro jogo no dia 8, e no dia 9 ele retorna ao Grêmio. Não vai atrapalhar, ele não vai perder nenhum jogo
pelo nosso tricolor, mas esse jogo vai acontecer em São Januário, então daqui mesmo fica bem mais fácil. É importante nós colocarmos aqui que as convocações para seleção de base, seleção sub-20, isso aqui ajuda a valorizar o passe do atleta, tá? Isso aqui é bem importante. Isso aqui é um movimento bem importante, bem legal, que ajuda o Grêmio na hora de negociar. Pô, tô vendendo para vocês um cara que tem um futuro, um cara que tá indo para a seleção, inclusive. Então isso aqui acaba pesando no momento da negociação também. Beleza? Então tá, partida 4 horas, vem pra cá a partir das 18 pra gente fazer o nosso pós-jogo coletiva do Renato ao vivo, a tua participação e se Deus quiser comemorando mais 3 pontos na tabela pra gente se ver cada vez mais livre dessa possibilidade de zona de rebaixamento. Valeu, um grande abraço a todos, uma boa partida, até mais, tchau, tchau.